Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou fazer agora uma meditação sobre o último capítulo que eu coloquei da vida de São José, em que falava da pobreza e dos muitos sofrimentos que acompanharam José no Egito. Estes sofrimentos que José sofreu como chefe da família de Nazaré, chefe da Sagrada Família de Nazaré, ele sentia dentro de si que estava a falhar com o seu dever, como pai adotivo de Jesus, como esposo castíssimo de Maria. Ele trabalhava, mas as pessoas abusavam. As pessoas abusavam do seu trabalho. Não pagavam o que era merecido. E ao mesmo tempo, José assim não tinha o necessário sustento, o necessário para a sua família. As pessoas pensam que ainda hoje estas coisas não acontecem, que essas coisas só aconteciam naquele tempo de Jesus. Infelizmente, tudo aquilo que São José está a passar são figura de muitas injustiças que hoje acontecem. Isso nada tem a ver com a desigualdade social ou que alguns são mais ricos, outros são mais pobres. Vamos ver que nesta pequena história de São José, nós começamos a perceber porquê que há tanta miséria de alguns. Porque não pagavam ao José o fruto do seu trabalho. E os que tinham a mais não partilhavam com esta família pobre. Aquilo que nos sobra é aquilo que nós devemos dar aos outros. Essa consciência de que temos o suficiente e aquilo que sobra, aquilo que sobeja, aquilo que já não serve para nós, porque já temos o necessário, deve ser dividido com os outros. Era assim que Maria e José faziam com o que lhes sobrava. Mas neste momento em que estavam numa terra estrangeira, em que as pessoas não se preocupavam muito com essas virtudes do amor, da caridade, porque quando as pessoas não amam a Deus, as pessoas não sabem o que é a caridade. Porque as pessoas, quando amam a Deus, amam o seu próximo. Quando têm um verdadeiro amor a Deus, respeitam e amam e são caridosos para com os outros. Não caridosos com aqueles que estão no outro lado do mundo e que mandam doações para países que não sabem nem conhecem. O nosso foco como católicos, como cristãos, é na nossa rua, na nossa comunidade, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares e até mesmo dentro da nossa própria casa. Por vezes nós não estamos minimamente conscientes do que se passa com os próprios que vivem conosco. Na extrema pobreza de Nazaré, São José, já que não podia dar a Maria coisas materiais, dava-lhe um pouco de água para beber no tempo em que ela precisava. E Maria, mesmo não podendo dar a José aquilo que queria dar, tentava fazer com um pouco que tinha um almoço melhor, uma comida melhor, mais apetitosa. Não havia raiva nem rancor, nem discussões entre eles, antes pelo contrário. Porque o que estava a acontecer com eles nada tinha a ver com eles. Tinha a ver com o ambiente à volta, que não dava o que era de justo. E José teve que mendigar. E realmente ao mendigar, ele também tinha da parte de algumas pessoas, porque
havia pessoas que ainda davam alguma coisa para aquela família. Mas o mais cruel é não pagarem a São José pelo seu trabalho. Eu me lembro que quando minha família teve que ir para um outro país por causa de uma guerra, eu não vou dizer aqui qual é o país, porque isto não interessa, porque isto acontece com qualquer guerra e com qualquer pessoa que tenha que emigrar por necessidade da guerra. E pode acontecer com qualquer pessoa. Por isso eu vou dizer apenas que quando meus pais foram para esse país e meu pai, como mecânico que era, foi trabalhar numa empresa. E ele era um bom mecânico, um ótimo mecânico. Mas nessa primeira empresa ele trabalhou e ao final do mês o patrão não lhe pagou. De certeza que nessa altura meus pais passaram por grande necessidade porque tinham o aluguer da casa para pagar. Tinha tanta coisa que tinha que ser resolvida. E alimentar 3 filhos. E a caridade da igreja naquela altura também foi uma ajuda muito grande, principalmente pela mão dos vicentinos, aos quais agradeço. Mas a injustiça ainda acontece. Quantos trabalhadores que chegam ao final do seu mês de trabalho e não recebem? Ainda hoje acontece. E eu, há pouco tempo, soube de um caso bem próximo de mim. Por isso, isto não é de agora. Não pagarem o justo, deixarem de pagar alguns dias, algumas horas, àquele empregado que trabalhou até mais naquele dia porque lhe pediram e quando ele foi ver o seu salário, não tinham pago as horas extras, as horas que fez a mais porque lhe pediram, porque não tinha mais ninguém e ao final do mês ele não tinha esse pagamento. Isso acontece ainda muito hoje. E por que isso acontece? Por causa do egoísmo das pessoas. Por causa da vontade de muitas empresas quererem lucrar. Mas isto revela o quê? Que nós estamos numa sociedade em que falta o amor a Deus. Falta o amor ao próximo. Porque se aquele dono de empresa tivesse verdadeiro amor a Deus, ele ia pensar que não poderia fazer injustiça com os seus empregados. E por sua vez os empregados que trabalham nessa empresa também teriam que trabalhar o que é justo. Porque mesmo que o seu patrão não visse, eles teriam que ser honestos no seu trabalho, porque Deus vê tudo. Desde o mais humilde ao mais poderoso. Todos vão dar contas do que fazem, bem ou mal. Por isso, nesta história de São José, aprendemos muito. Porque a injustiça não é algo que vem de Deus, mas vem da humanidade. Que uns querem mais do que aquilo que precisam realmente para cada dia e outros não conseguem ter porque a eles lhes é negado até mesmo sustento pela obra do seu trabalho. São José, mais uma vez, com a sua vida, nos ensina que a injustiça social nada tem a ver com sistemas políticos, nem com partidos políticos, nem tem a ver com decisões de dar subsídios ou não. Para uma pessoa, trabalhar e ganhar o sustento com o seu trabalho é a melhor honra que deve ter. E assim se realmente tem diante de Deus e diante dos homens e diante da humanidade os seus méritos e o seu valor.
Porque esmolas, muitas vezes, como São José, sentia vergonha. Porque mendigar, por vezes é preciso. Muitos vão ter que pedir a alguém, a um amigo, que empreste este dinheiro ou outro, ou um pedaço de pão, ou 1 quilo de arroz. Estejamos atentos ao que se passa à nossa volta, com os nossos amigos, com a nossa vizinhança. Deus não pede de nós que sejamos caridosos com os que estão do outro lado do mundo. Deus pede para que sejamos caridosos com aqueles que estão perto de nós, na nossa casa, na nossa rua, no nosso trabalho. E por vezes, gestos como estar atento se a pessoa se alimentou bem, ou se está com sede, ou mesmo verificar se ela está triste e dar-lhe palavras de alento. E como fazia Maria, dar-lhe Jesus para estar ao colo. Nós às vezes temos que oferecer também Jesus aos outros. Quando estes estão amargurados, dar-lhe essa possibilidade de conhecer Jesus Cristo, a sua vida. Assim como Maria Santíssima dava Menino Jesus para que São José o tivesse ao colo, nós também devemos dar a conhecer a Jesus. Não um evangelho de prosperidade, mas um evangelho de ressurreição, o evangelho da cruz, o evangelho que todo sofrimento tem sua razão de ser, e sendo vontade de Deus podemos oferecer até mesmo o sofrimento, as injustiças, as dores, e beneficiar delas, como Maria Santíssima e Jesus, ainda menino, ensinava a São José. E por isso Jesus, em sua voz interior, dizia a São José, nessas ocasiões: querido José, tu me dás muitas satisfações, e os teus méritos crescem progressivamente frente aos meus olhos, e o meu divino Pai reserva para ti uma grande misericórdia. Sim, todas essas dificuldades, tudo o que passamos na vida, todas essas provações, poderão ser convertidas em méritos, como aqui Jesus ensina a São José. Que possamos, nestes momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento, possamos, como São José, aprender de Maria Santíssima e de Jesus essa conformidade com a vontade de Deus, e ao mesmo tempo oferecer a Deus todos os sacrifícios, mesmo que sejam por falta de caridade dos outros que nos rodeiam. Não tenhamos raiva, não tenhamos rancor, mas apenas ofereçamos a Deus como católicos. Ofereçamos a Deus todos esses sofrimentos, da mesma forma como Jesus e Maria ofereceram, em conjunto com José, todos esses sofrimentos e essas dificuldades que eles passaram em terra estrangeira. E como nós, hoje em dia, estamos também numa terra estrangeira de valores, de ideais cristãos, de virtudes cristãs. Estamos como que em terra estrangeira. E muitas vezes, diante dessas injustiças, aprendamos com a Sagrada Família de Nazaré. Aprendamos que podemos ter, ainda assim, como eles tinham, alegrias de ajudar uns aos outros, naqueles mínimos que eles podiam ajudar, e agradecer a Deus por cada mimo, mesmo que pequenininho, um copo de água, uma refeição melhor condimentada, melhor feita, uma refeição feita com grande amor. E agradecermos, e termos a humildade de agradecermos, mesmo na pobreza, mesmo na dificuldade, todos esses
esses carinhos, todas essas formas pequeninas, estas florzinhas pequeninas, como Santa Teresinha muitas vezes dizia, temos que sermos como crianças, aceitarmos tudo, todas essas pequenas dores e oferecê-las, aproveitar todas, desde as pequenas coisas da vida. Foi assim que Santa Teresinha também aprendeu do Menino Jesus. Aprendamos com a Sagrada Família de Nazaré esta forma de viver que está muito esquecida para nós católicos, desta conformidade, desta forma de amar a Deus, desde as pequenas coisas e mesmo no meio das injustiças. Nunca devemos perder a nossa bondade. Os outros podem ser maus à nossa volta, sem caridade, mas nós não devemos espelhar isso na nossa família, na nossa casa. Devemos continuar a ser o que sempre fomos, caridosos, amáveis, dentro da nossa própria casa, a partir da nossa própria casa. Mesmo que o mundo todo lá fora não seja nada disso, nós, como cristãos, seremos sempre este fruto bom, esta semente boa, a partir da nossa própria casa e dentro da nossa própria casa. E é isso que nos ensina a Sagrada Família de Nazaré, neste capítulo acerca da pobreza e dos sofrimentos que ainda padeceram no Egito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.